gente. Espero que estejam gostando dos nossos conteúdos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre dança na escola e o que a gente pode trabalhar em cima desse conteúdo e principalmente trazer algumas proposições e entendimentos a partir da Base Nacional Comum Curricular. E para começar, vou me apresentar. Meu nome é Caio Araújo, sou formado em Educação Física. Trabalho com dança de salão especificamente já faz um tempinho. E meu envolvimento com dança começou em 2013, logo após quando eu iniciei a graduação na Universidade Estadual do Ceará. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema e o que podemos fazer nesse período também de pandemia, tendo em vista que muitos professores estão no ensino remoto e como podemos trabalhar o conteúdo de dança a partir desse contexto. Bom, falando um pouquinho da minha experiência especificamente com dança, eu iniciei em 2013 no projeto Dançar Faz Bem, que é um projeto do curso de Educação Física da Universidade Federal do Ceará, que até então era coordenado pelo professor Leandro Massuda. E aí eu comecei um pouquinho, a minha pequena história na dança de salão, e aí eu comecei a me engajar nesse sentido, até mesmo trazer para a área da pesquisa. E desde então, em 2018, pude participar, onde estou até hoje, no projeto Dançar e Lazer, que é um projeto voltado para a dança de salão, em que ofertamos aulas de dança de salão gratuitamente para alunos, professores, servidores e a comunidade em torno do Instituto Federal do Ceará. Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre a dança em si, como manifestação cultural, como manifestação corporal de movimento, a gente tem que fazer um resgate histórico um pouquinho de como surgiram as primeiras práticas, de como surgiram as primeiras manifestações de dança. Então, sendo bem rapidamente, para a gente fazer um pouquinho desse contexto, a gente tem que lembrar que a dança sempre fez parte do nosso contexto histórico, O homem sempre dançou, Então, as primeiras manifestações foram através de gestos, então batidas de pé, batidas de mão. O homem primitivo, quando caçava, por exemplo, ele pegava o osso e batia em alguma coisa que transmitia algum som. Então, ou até mesmo para os homens primitivos se aproximarem das mulheres, a partir de movimentos que dançavam. Então, tudo isso faz parte do nosso contexto. E a dança hoje, ela é conhecida pelo mundo todo. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho as classificações, que a gente tem danças de salão, danças urbanas, danças contemporâneas, danças clássicas. Então, a partir daí a gente vai ver que a dança ela começa a ter várias vertentes diferentes, tá? E a BNCC, que é o nosso documento que a gente se orienta para poder construir um currículo, dependendo da sua região, a gente começa a ver que o documento traz algumas modalidades de dança, algumas manifestações que podemos trabalhar durante as aulas de educação física na escola, tá? Então, é muito importante que antes disso a gente entenda um pouco do contexto social de que cada manifestação dessa acontece, No segundo momento a gente pode trabalhar também os fundamentos, Que movimentos ou estruturas acontecem e tem dentro dessas manifestações, tá? E o terceiro momento são as atividades práticas, em que você vai tentar trazer elementos desses conteúdos para que os alunos vivenciem ou até mesmo experimentem e quem sabe até se interessem em buscar essas atividades fora do contexto escolar. Um ponto muito importante que temos que ter atenção, pessoal, sobre quando a gente vai trabalhar dança na escola, é uma coisa que eu chamo muita atenção, é a questão de gênero, tá? Acredito que todos vocês já devem ter visto que existe ainda um certo preconceito, com essa questão de, por exemplo, homens estar inseridos na dança, por conta de que isso vai influenciar na sua questão de gênero ou na sua questão de atitudes ou comportamentos. Então, acredito que a dança, ela pode sim ser trabalhada com essa vertente também, tá? De que a gente pode dizer, sim, que dança é para todos, independente da idade, que você não vai mudar o seu gênero por conta disso, tá? E até mesmo falar sobre essa questão de que ainda existe pessoas ou praticantes que, por conta da dança, praticam, por exemplo, assédios, atitudes machistas, misóginas. Então, todos esses elementos eles podem trazer para as aulas de educação física quando forem falar do conteúdo de dança, tá? E qual a importância disso, Qual a importância que a gente tem de abordar esses aspectos e a dança de um modo geral? É que a gente consiga trabalhar também a questão conceitual, Em que os alunos eles vão poder saber diferenciar uma dança clássica de uma dança urbana, saber que movimentos diferenciam uma das outras, saber em que contexto elas nasceram, e principalmente fazer com que eles tenham uma visão crítica sobre esses movimentos. Então é muito importante que a dança ela seja inserida nesse contexto para que os alunos possam vivenciar de uma forma mais ampla.
e eles tenham criticidade quando for assistir uma competição, um evento, uma apresentação, ou até mesmo, quem sabe, eles estarem dentro desses contextos, né? De serem atletas, bailarinos, dançarinos, coreógrafos. Então, acho que o nosso papel diante disso é muito importante. E partindo desse pressuposto, pessoal, que estamos na pandemia, que estamos aí com o ensino remoto muito em alta, né? Já estava até antes da pandemia por conta da educação à distância, mas como é que a gente vê essa questão da dança no ensino remoto? Como é que a gente pode trabalhar esse conteúdo através das tecnologias que estão cada vez mais evidentes? Tá? Eu sempre gosto de dizer que a gente, através das tecnologias, a gente pode sim trazer uma nova roupagem para qualquer conteúdo da educação física, né? Um exemplo que eu poderia dar para vocês seria um aplicativo chamado Kahoot, por exemplo, que é um jogo de perguntas e respostas, que a gente poderia trabalhar o conteúdo de dança através de conhecimentos prévios, até mesmo fazer um levantamento prévio dos conhecimentos que os alunos têm sobre esse conteúdo de dança, né? Eu posso trazer elementos de jogos, por exemplo, então eu posso pegar um Canva, que é um site de edição de imagens e de vídeo, e fazer com que os alunos possam criar jogos, até mesmo imagens, né, para retratar algum aspecto social, cultural, geográfico das danças, por exemplo. Então, aliando esse contexto das tecnologias no ensino remoto para ensinar a educação física e principalmente o conteúdo de dança, eu acho que é extremamente válido e que temos que também nos apropriar disso também, né? Ainda vejo muitos professores, por exemplo, reproduzindo o que eles faziam dentro da sala de aula no ensino remoto, né? E isso causa uma certa... não faz tanto sentido porque os alunos acham que fica a mesma coisa, né? Então, por conta da pandemia, estamos afastados uns dos outros, então temos que ter mecanismos de aproximação. E usando esses aplicativos, eu acho que você pode sim ter um engajamento muito melhor com os seus alunos. Bom, partindo do princípio que estamos no ensino remoto, estamos com aulas à distância, como é que a gente faria atividades, né, em relação ao conteúdo de dança na educação física escolar? Então, por exemplo, podemos utilizar plataformas de vídeo como o YouTube, né? Então, a gente poderia, por exemplo, pegar um jogo como o Just Dance, por exemplo, para fazer com que os alunos reproduzissem determinados movimentos e entender o que se passa aquilo dali. Além do próprio jogo, pegar elementos do jogo e trazer para uma apresentação, né? Então, se você vai apresentar um slide, você pegar imagens de jogos ou mesmo de personagens ou de atrizes, atores que têm esse envolvimento com a dança e que você acaba trazendo um pouco de engajamento. Então, você trazendo elementos em que o aluno saiba o que você está apresentando, eu acho que faz com que o aluno se engaje mais e tenha mais interesse em estar ali, né? Então, você recomendar, por exemplo, jogos que tenham, né, no celular, ou smartphone, até mesmo nos videogames, né, que estão muito em alta, para que eles vão experimentando esses mecanismos. E aí fazendo também o contexto com a nossa realidade, né? Não adianta também você somente orientar, mas ao mesmo tempo o aluno não saber o que fazer com aquela orientação. E aí, pensando nisso, quais seriam os desafios então que temos que superar, né? Pensando em que ainda vamos demorar um pouquinho a estarmos juntos novamente, naquele cenário que até então podemos dizer que era normal, de todos numa aula presencial, e como é que podemos avaliar esse cenário que está cada vez mais se agravando, né? Então, o principal desafio, pessoal, é termos em mente que temos as tecnologias como uma forma de trabalho em que elas vão poder nos auxiliar, sejam elas através do celular, sejam elas através do computador, né? Por exemplo, sites em que você pode criar imagens, criar vídeos, também são ótimas ferramentas para você também trabalhar qualquer conteúdo, nesse caso o conteúdo de dança. As redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, que você pode também fazer com que os alunos trabalhem a criatividade deles, né, de produzir, por exemplo, uma poesia, produzir, por exemplo, uma coreografia, ou até mesmo fazer uma peça teatral de algum grupo musical. Então, são formas que vocês podem trabalhar, inclusive, na parte de avaliação, né? E cada vez mais de se desprender um pouquinho da parte técnica, deles reproduzirem movimento pelo movimento, né? Então, a gente pode também ampliar todo esse cenário para que eles possam experimentar um pouco mais dessas manifestações da dança em qualquer ambiente. Bom, diante de tudo isso, vou fazer algumas orientações sobre em relação a atividades sobre dança no ensino remoto, tá? Lembrando que aqui vocês podem simplesmente adaptar as ideias e pesquisar sobre o que vocês podem trabalhar. Uma delas, por exemplo, vocês poderiam usar vídeos do YouTube, como por exemplo daquele jogo Just Dance,
que é muito famoso, que vocês podem fazer inclusive só reproduzindo os movimentos que aparecem no vídeo, já para quem não tem o videogame, né, um aparelho específico para isso. Vocês podem também fazer um jogo de perguntas e respostas. Se você, por exemplo, vai falar sobre balé, você pode usar esse aplicativo chamado Kahoot, que eu falei anteriormente, e fazer um jogo de perguntas e respostas para que você faça um pouquinho dessa questão do desafio dos alunos, né, para ver se eles leram sobre o assunto, se eles pesquisam, enfim, fazer um levantamento inicial sobre o conhecimento prévio deles, né? Utilizar plataformas como, por exemplo, o Canva, que você pode pedir para eles fazer algum vídeo, alguma edição de imagem, falando sobre algum tipo de dança específico, né? Utilizar as redes sociais, por exemplo, para fazer um jornal eletrônico em que eles possam postar sobre algum conteúdo, no caso sobre dança, né? Então vocês podem estar usando as redes sociais para isso também, né? Já que é uma realidade muito próxima deles e nossa também, então nada melhor do que unir o útil ao agradável. E falando um pouquinho mais a partir de jogos, né? Então a gente tem o Just Dance, como eu já falei, a gente também tem o Dance Dance Revolution, que é um jogo de origem japonesa, que também vocês podem baixar o vídeo do YouTube, e aí os alunos podem inclusive desenhar as setinhas no chão para simular que eles estão pisando, né? E fazer aqueles movimentos que estão lá em cima. Existe também o Pump, né? Que é a versão coreana, digamos assim, do Dance Dance Revolution, que também segue a mesma plataforma, só que a posição das setas já é diferente, né? Então você também pode pegar o vídeo do YouTube e colocar para os alunos, né, um desafio para que eles possam desenhar as setas no chão e imaginar que estão dançando aquela música, né? E também uma coisa importante, pessoal, a dança, ela basicamente existe, né? Aliás, ela coexiste com a música. Então vocês podem fazer, por exemplo, atividades em que eles possam compor uma música, fazer até mesmo um som com algumas batidas, sei lá, batida de mão, batida de pé, batida com algum instrumento de mão. Então vocês também podem explorar essas questões, tá bom? Bom, pessoal, finalizando o nosso vídeo, era isso que queria conversar com vocês, um pouquinho sobre dança, as aplicações na escola, como é que a gente trata o conteúdo a partir da BNCC, trazer aspectos, por exemplo, culturais, sociais, geográficos, até de gênero também, né, como eu falei da questão do preconceito anteriormente, até mesmo de assédios. É muito importante que a gente possa contribuir com essa formação dos alunos, né, de trazer temas para além da própria manifestação, né, que no caso aqui é a dança. Então, para além da parte técnica, é interessante que a gente traga também elementos da própria realidade, para que cada vez mais fique mais próximo deles também. E também que a gente ressignifique essas práticas com as tecnologias que a gente acabou de comentar. Espero que tenham gostado e aí até a próxima.